Fala pessoal, então no último vídeo a gente terminou o nosso CRUD aqui, tá, da nossa aplicação. Só que para a gente preparar a nossa aplicação para uma futura integração com uma API, a gente precisa utilizar de alguns recursos que o Android nos fornece e que a gente já tem importado no nosso projeto, que é o Lifecycle, tá? O Lifecycle fornece para nós uma estrutura de dados onde que a gente consegue adicionar observers e a gente aproveita desse life cycle para disparar alguns eventos na nossa aplicação. Tá? Para a gente conseguir utilizar esse life cycle, o nosso banco de dados ele precisa ser um singleton. O que é um singleton? Eu vou mostrar aqui para vocês no Utils App Database. Basicamente, toda vez que a gente chama o método getConnection, ele pega o contexto em qual você está inserido e ele cria para nós uma nova conexão com o banco. Então, esse nosso método getConnection, ele está criando uma conexão para cada vez que a gente utiliza a conexão com o banco. Então, por exemplo, assim, nas nossas tasks, se eu inserir um novo ator, por exemplo, ele vai chamar o App Database e pegar uma conexão passando o contexto dessa activity aqui que é o novo ator. O que acontece é que toda vez que a gente está chamando esse get connection, ele está gerando para nós uma nova conexão com o banco e aí a gente não consegue criar observers em várias instâncias, dificultando o disparo de eventos nas telas, tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar isso aqui num singleton. Então basicamente a gente vai criar um public static connection, tá? Que é a nossa conexão. Essa conexão é do tipo app database, tá? Que é o que o nosso build retorna, então ele retorna um app database. E aqui dentro desse método agora do getConnection, basicamente a gente vai fazer uma verificação. Então, se a conexão for igual a null, a gente vai criar então essa nossa conexão aqui. Ó. A gente vai criar a conexão e jogar dentro de uma variável que a gente criou ali em cima, que é a connection. Ok, então criou a conexão, jogou para dentro do connection. Depois que a conexão está criada, aqui embaixo a gente retorna essa conexão. Então, relendo esse código aqui, a primeira vez que for chamado o método getConnection, ele vai verificar a conexão é nula? É nula, então vamos criar uma conexão. Então ele cria a conexão com o banco e joga para dentro desse connection. Próxima vez que alguém chamar o método getConnection, a conexão já não é mais nula, então ele vai pular direto para essa linha e vai retornar a conexão. Então a partir desse momento essa classe se tornou um singleton, ok? Agora a gente pode tirar proveito de que tem um singleton e na nossa atividade ator aqui, na nossa tela de ator, que é essa aqui, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode remover esse código que basicamente a gente está utilizando para selecionar, para buscar as informações no banco e para atualizar o nosso adapter, que acaba atualizando a nossa lista. Esse código de linha aqui a gente vai conseguir substituir pelo padrão observer do live data, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui a gente vai pegar a conexão, então app database.getConnection, tá? A gente vai passar então essa tela, que é esse contexto, e aí a gente vai colocar então ponto atordal, ponto getAll, ponto, aqui a gente vai criar então um observer. Ó, só que perceba, o método observe aqui, ó, ele não está possibilitando para nós, por causa que o retorno do getAll não está sendo um live data. Como que a gente transforma o getAll no live data? Então, a gente vai lá no nosso DAO, que é o ator DAO, e a gente vai converter o retorno dessa lista aqui num live data. Então a gente escreve aqui, ó, live data, e diz que a lista de ator vai ser um live data. A gente importa essa classe live data. E agora no nosso ator activity a gente consegue chamar o método observer. E aí esse método observer então ele precisa de dois parâmetros. Quem é o proprietário, que é esse aqui, e quem é a próxima parte. Então é um new observer do tipo listator. Ok? Então ele já percebeu que é do listator, já criou para nós. E ele cria esse método chamado onChanged. Então esse método onChanged, toda vez que houver alguma alteração no banco de dados, esse método vai ser informado que houve alteração.
É como se o Observer fosse uma secretária, aonde você chega na secretária e diz: olha, se alguma coisa acontecer, tu me avisa. E aí todo mundo que quiser ser avisado de alguma alteração vai lá e se registra. E se houve alguma alteração que precisa ser informado, esse observer, que seria a secretária, informa todos que pediram a determinada informação. Então, é muito interessante esse padrão observer, tá? E agora, aqui no método onChange, então, quando foi observado algum tipo de alteração, que é o onChanged, ele vai devolver para nós uma lista de atores atualizada, tá? E o que a gente vai fazer com essa lista de atores? No nosso caso, a gente só vai pegar o ator adapter e setar os atores novamente dentro. E a gente não precisa fazer mais nada. Porque mudou alguma coisa, a gente seta para dentro do adapter. Esses 7 atores já notifica que houve um dataset change, então já notifica que houve alterações. Isso aqui vai disparar os eventos para atualizar o Recycler View. E o Recycler View vai ser atualizado com os novos dados. Antes de rodar a aplicação aqui, ó, a gente precisa fazer ainda uma alteração no nosso Select All. O nosso async aqui, que é a nossa task de selecionar tudo, o que acontece? Ela tinha o método UpdateAdapter, então esse método aqui não precisa mais, só que da mesma forma que a gente fazia em background a nossa conexão com o banco pegando as informações, isso aqui já está acontecendo a partir do momento que a gente adicionou esse observer. Então esse observer aqui ele já roda numa thread separada da interface, né, da UI, e ele já vai devolver para nós a lista de atores sempre que houver alguma alteração. Então abriu a tela, ele pega as informações e já devolve, mesmo não tendo nenhuma alteração. Então ele vai devolver para nós esses dados e vai ficar escutando, vai ficar observando se houve novas alterações. Então, esse async ator select all, a gente não tem mais necessidade. Então, a gente pode deletar esse arquivo, ok? E agora sim a gente criou o nosso singleton com a possibilidade de adicionar observers e esses observers vão ficar analisando os dados e quando houver alterações as telas serão atualizadas automaticamente. Então eu vou mostrar aqui no aplicativo para ver como que ficou. Então vou entrar. Aqui nós temos o nosso card view. Vou clicar em cima, vou atualizar, por exemplo, lá Maria. Então Maria, aqui vai ser, vou apagar tudo. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descrição qualquer do filme eu vou colocar A, B, C, D, E, F. Feito isso aqui, então, salvar, já atualizou aqui para nós. O Observer percebeu que houve alterações no banco e ele já mostrou os dados. Então a gente evita criar um pouquinho mais de complexidade no método onResume, adicionando observers, ok? Então esse vídeo é um pouquinho mais curto, mas é só para mostrar para vocês como que a gente tira proveito do padrão Observer e do Live Data. Valeu, abraço!